Ele vai. Já está ligado? O Evangelho hoje é híbrido. A leitura de hoje será da coleção Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Possuímos o que damos. É bem-aventurado dar do que receber. Bem mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, Atos, capítulo 20, versículo 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno dos nossos passos. Quem dá recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Entende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que a doação permanente se multiplique ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas expor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo, e, em verdade, entrarás na posse dos sublimes dons de amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Boa noite a todos. Vamos iniciar, então, o Evangelho híbrido do Centro Espírita Allan Kardec com a oração inicial. Vamos agradecer a Deus, que é infinitamente bom e justo, por essa oportunidade de estarmos reunidos com harmonia neste momento para fazermos o Evangelho. Que Jesus, que os Espíritos de luz, trabalhadores e responsáveis por esse trabalho, nos acompanhem, nos dando força, fé e esperança. E podemos dizer com muito amor: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs.
quem se encontra presente e a quem está pelas redes sociais. O tema do Evangelho de hoje é sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para outro. Nós vamos, a partir de algumas perguntas e respostas, estudarmos se vale a pena, né? Em que circunstâncias vale a pena nós sacrificarmos a nossa própria vida. E se os nossos sofrimentos, eles, além de nos beneficiar, porque a gente sabe que os sofrimentos, eles, né, servem, os nossos obstáculos servem para que nós almejemos situações futuras melhores, né? São dívidas que a gente está resgatando e, consequentemente, nós estaremos melhor. Mas, então, se esses sofrimentos, além de beneficiar a nós próprios, também podem beneficiar a outras pessoas. Então, uma das perguntas diz o seguinte: existe perante Deus alguma diferença entre o homem matar-se a ele próprio e fazer com que outro o mate? Ou seja, o homem se suicidar, das formas, né, mais diversas que existe o suicídio, ou ele procurar a morte, né, o seu suicídio, através de uma outra situação que envolva uma terceira, quarta pessoa. Ele procurar, ele ir em busca disso. A pergunta é se tem diferença perante Deus numa situação e noutra. A resposta diz que não, né? Pois nos dois casos, perante Deus, o que vale é a intenção. Nos dois casos, o propósito é o mesmo, suicidar-se. Então, tanto no primeiro caso, onde ele mesmo tira a própria vida, né, com arma de fogo, enforcamento, enfim, os mais variados formas de suicídio que tem, ou ele tirar a própria vida através de uma situação que ele se coloca propositalmente para tirar a própria vida, é a mesma coisa. Ele também cometeu suicídio. A outra pergunta é a seguinte: por que é censurável ao homem buscar a morte num campo de batalha quando o faz imbuído de servir ao seu país? Neste mesmo caso, né, não na situação aquela dele tirar a própria vida, mas ele buscar uma situação onde ele vai ser tirado a sua vida. No caso aqui, um campo de batalha, uma guerra, né? Se nesse caso, porque ele vai estar servindo o país dele, né, ele vai estar imbuído de uma tarefa que lhe é dada, e se ele não cumprir essa tarefa, ele tem outras consequências, né? Então ele é obrigado a cumprir com aquela tarefa. Então, se nesse caso é censurável, né, ele buscar a morte. Aí ele diz, a Pertótes diz, porque aqui a intenção também é suicidar. Se ele quer realmente servir ao seu país, tem outros tantos meios de fazê-lo e vivo, né? Que se a intenção dele é se suicidar, tanto faz a forma como ele vai buscar, né? É suicídio igual. Se é no campo de batalha, enfim. Agora, se ele quiser, né? A resposta é a seguinte: se ele quiser realmente servir ao seu país, ele tem que estar vivo para servir o seu país. Morto, ele não vai servir a ninguém, né? Pelo menos nesta encarnação, né? Então, a resposta nesse caso também existe a mesma intenção, que é de se suicidar. Outra pergunta, haverá casos em que o homem tenha mérito, mesmo expondo-se ao perigo de morte? Ou seja, ele vai se expor um perigo de morte. Ele sabe que ele fazendo aquela ação, ele corre o risco de morrer, né? Então, se tem mérito nisso. Sim, quando ele considera a prudência e a necessidade de preservar a própria vida e quando esta ação visa exclusivamente o benefício da vida do próximo, sem nenhuma intenção, mínima que seja, premeditada de morrer. Então, é claro, em situações onde a pessoa coloca em perigo a própria vida, onde ele realmente tem a intenção de ajudar o próximo, ele não tem nenhuma intenção, mínima que seja, de se suicidar, de morrer, né? Então, ele vai se expõe àquele perigo, colocando em risco a própria vida. Isso é válido. Tem muitas situações que acontecem isso, né? Nós vimos recentemente, naquela tragédia no Rio Grande do Sul, muitas situações a gente viu ao vivo, gente se colocando em perigo para salvar a vida de outros, sendo que a sua própria vida estava sendo colocada em risco.
Outra pergunta. Vou tomar uma aqui. Por que muitas vezes somos colocados em situações que nos forçam a agir, inclusive com a possibilidade de pôr em risco a nossa própria vida? Então, por que essas situações acontecem, né? Para a gente coloca em risco a nossa própria vida e nos forçam a agir. A gente é obrigado, pelo próprio instinto que a gente tem, né, de ajudar os outros, de colocar em risco a nossa vida. E a resposta diz que para colocar em prova o nosso devotamento e abnegação em relação ao próximo. Então, essas coisas acontecem muitas vezes para nos colocar em prova, ver se realmente a gente tem a intenção de ajudar o nosso próximo, né? Porque Jesus, quando ele nos ensinou a amar o próximo, ele disse para amar indistintamente e sem nenhuma condição, né? Ele não disse, vou amar mais ou menos esse ou aquele, ou vamos fazer mais ou menos isso para esse ou bastante para aquilo. Não, indistintamente. Então, essas situações ocorrem para nós exatamente para que a gente coloque em prova a nossa real vontade de auxiliar o nosso próximo. Uma outra pergunta. Sob qual razão pode ser válido o homem buscar salvar a vida do semelhante, mesmo sabendo que pode sucumbir? Qual a razão, então, de salvar um outro, sabendo que tu pode morrer? E a resposta diz que nunca podemos afirmar que um acontecimento pode ser fatal para alguém, porque a gente não conhece os desígnios de Deus. Por isso que sempre a nossa boa vontade real de servir deve estar sempre em primeiro lugar na frente. Então, a gente não sabe se realmente aquilo ali é o fim da vida da pessoa, aquilo ali realmente é. Então, a gente tem que utilizar todos os esforços, todos os mecanismos que a gente tem à nossa disposição. Claro que, como diz a resposta anterior, considerando a prudência, né, considerando a necessidade de preservação da nossa própria vida. A gente, considerando isso, a gente tem que fazer todos os esforços para salvar aquela pessoa, para tirar aquela pessoa daquela situação. Por quê? Porque a gente não sabe. Às vezes, exatamente nesses últimos momentos que a pessoa tem, é que ela reflete, que cai a ficha, como a gente costuma dizer, que ela se volta para Deus e passa de um caminho que ela vinha trilhando, cheio de coisas que estavam maculando com o seu futuro, ela passa a percorrer um outro caminho, um caminho do bem, um caminho aonde vai levá-la em busca da felicidade. Todo sofrimento se reverte em benefício de outrem, que já é aquela questão em relação aos nossos sofrimentos, se ele beneficia apenas a nós ou pode beneficiar os outros. Então, todo sofrimento se reverte em benefício de outro? Não. Resposta não. O sofrimento, para ser proveitoso, tem que ser resignado de acordo com as leis de Deus, apoiado na confiança da justiça de Deus e na vida futura. Então, diz que não é todo sofrimento que pode beneficiar os outros, mas aquele sofrimento que a gente faz de forma resignada. E o resignada, nós já estudamos, não é simplesmente dizer, eu estou sofrendo isso, seja feita a vontade de Deus, cruzar os braços e não fazer mais nada. Não. O resignado é entender o porquê a gente está sofrendo, para que serve esse sofrimento nosso. É sofrer dessa forma, com este entendimento, né? Que diz aqui, confiante na justiça de Deus. Deus não é injusto porque a gente está sofrendo. Alguma coisa, algum planejamento, alguma situação nos fez nos colocar naquela situação de sofrimento que a gente precisa, naquele momento, passar por aquilo. É aquilo que vai nos dar a resistência e nos elevar num patamar maior em busca da nossa elevação moral, em busca da nossa elevação espiritual. De que forma? A última pergunta
De que forma podem os nossos sofrimentos, então, ser proveitosos para outros, né? Então, se os nossos sofrimentos, se ele for feito desta forma resignada, se ele pode também auxiliar outras pessoas, de que forma? Então, a resposta diz que de duas formas, materialmente e moralmente. Materialmente, quando os nossos sofrimentos auxiliam, beneficiam materialmente as outras pessoas, a elas lidarem melhor com as suas situações materiais, terem melhores ferramentas para lidar com as suas situações aqui na Terra, né? Para aproveitar melhor tudo que é de matéria para a sua evolução moral. E moralmente, a partir do exemplo que aquele sofrimento que a gente está passando pode dar para outras pessoas, se ele for feito de forma resignada, né? Então, para a gente concluir, primeiro, a vida, ela foi nos dada por Deus. Então, somente Deus pode nos tirar a vida. Nós não podemos tirar a nossa vida em nenhuma situação. Certo? Segundo, buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se ao perigo, ainda que para prestar algum serviço, anula a ação. Ou seja, buscar a morte premeditada, utilizando o subterfúgio, né, de uma guerra ou de alguma outra ação, eu vou, né? Quando, na realidade, a sua intenção primeira é se suicidar, não tem valor nenhum aquela ação que ele fez, ou seja, anula a sua ação que ele fez. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da vida, se for necessário. Então, o verdadeiro devotamento é aquele que, né, a gente, mesmo sabendo dos riscos, mas com a prudência necessária que dá conta da questão da preservação da nossa própria vida, a gente vai até os últimos momentos para tentar fazer com que aquela nossa ação, aquela nossa boa ação tenha êxito. Também que muitas vezes a providência divina leva ao extremo limite, algumas situações, para colocar em prova a nossa resignação. Porque nós não sabemos quando é o final. O final só Deus sabe. Jesus, ao prescrever a lei do amor, não acrescentou condição alguma, né? Como nós já dissemos anteriormente, Jesus não disse, ama esse mais ou menos, ama aquele mais, nessa situação um pouco mais, na outra. Não, ele só nos disse para amar a todos indistintamente. E por fim, o sofrimento, nosso sofrimento, acompanhado de lamento, de revolta, de blasfêmia, enfim, não tem valor praticamente nenhum, pelo contrário, ele muitas vezes, essa nossa atitude de ficar se lamentando, ficar blasfemando, ele pode aumentar ainda mais os nossos débitos. Mas eu não sei, eu fico tomando com a tua mãe deve ter mais tomado do que eu. Vamos agora, então, fazer a prece final deste Evangelho. Novamente, levando o pensamento a Deus, vamos pedir humildemente que tenhamos sabedoria, paciência e resiliência para podermos superar todos os conflitos, todos os problemas que teremos ainda para a nossa vida. Sabendo que todas essas dificuldades servem para o nosso aprendizado rumo à nossa evolução moral e espiritual. Mas sai daí, sai. Tem que estar mandando tudo. E dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Passou, não te